A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Que mais um dia Deus possa estar falando conosco através da sua santa palavra. Bem, gostaria de pedir, se você puder, se inscrever em nosso canal, você compartilhar o nosso vídeo, você deixar o joinha. Lembrando que na descrição nós sempre deixamos o link do Facebook e do Instagram. Além das devocionais em vídeo que nós temos aqui, sempre temos uma passagem a mais escrita nesses dois lugares. E fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal, você vai estar ajudando esse trabalho e o mais importante, você vai estar espalhando a palavra de Deus. Amém? Nós estaremos lendo hoje no livro de Salmos, capítulo 138, a partir do versículo 6. Vai dizer assim: Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservarás a vida. Da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Bem, nós vemos aqui, irmãos, tudo nos indica, foi Davi quem escreveu esse salmo, não só esse, mas como alguns outros que vai vir aqui depois, uma coletânea de salmos davídicos, por assim dizer, que ele mistura, ao mesmo tempo, orações com no meio aqui de alguns louvores que ele faz. E nós vemos aqui especificamente ele dizendo, começando exaltando a grandeza de Deus, a santidade de Deus, aonde Deus está, que ele vai dizer que mesmo Deus estando nas alturas, nos altos céus, entronizado no trono do universo, ele vai dizer que o Senhor ele olha para os humildes. Então ele começa dizendo: Senhor, por mais santo que tu sejas, ainda mais alto que o Senhor esteja, por mais entronizado, por mais glorificado que o Senhor esteja, o Senhor ainda olha para os humildes. Mas agora ele faz um ponto de comparação. Ele vai dizer: e de longe reconhece os arrogantes. Então nós vemos que o Senhor ele olha para os humildes. Ele tem um cuidado pelos humildes. Mas de longe ele já vê os arrogantes. Então ele esconde a sua face dos arrogantes. Nós vamos ver que agora Davi vai dizer que ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Nós sabemos que Davi, durante todo o seu reinado, foi muito perseguido, muitas das vezes pela sua própria família, pelos seus próprios filhos. Foi motivo de muitas guerras. Davi já teve que, ao ponto que abandonar o seu palácio para sobreviver. Mas em tudo isso nós sabemos, pela história, que Deus verdadeiramente o livrou. Deus realmente o guardou. E aqui é um desses episódios que ele está novamente expressando a sua confiança no Senhor. Que ele está dizendo que ainda que ele passe por angústias, como ele passou, ainda que ele passe por sofrimentos, por provas, por perseguições, como ele passou, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. E nós sabemos que cada um de nós passamos por angústias, passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por calúnia. Talvez não na magnitude que Davi passou, de ter um reino, de ter várias tribos buscando matá-lo, mas cada um conforme a sua prova, cada um conforme a sua dificuldade. Então nós vemos aqui e temos essa esperança como Davi, que ainda que passemos por isso, Deus nos livra da ira dos nossos inimigos. Deus nos guarda, Deus nos protege, como Ele tem feito. Se eu estou aqui e você está aí, é porque isso é uma prova que Deus tem nos guardado e nos livrado da ira de todos os nossos inimigos. Nós vemos que ele continua dizendo: estendes a tua mão direita e me livras. Então nós vemos que Deus não só nos protege, Deus não só nos guarda, mas muitas das vezes Deus nos livra, quer no meio da provação ou antes mesmo dela acontecer. Se nós pararmos para imaginar quão terrível, quanto mais coisas poderiam ter acontecido ao reinado de Davi, quanto mais problemas poderiam ter surgido naquele reinado de Davi. Davi passou por poucas e boas, como disse para os irmãos, mas poderia ter acontecido muito mais. As que ele passou, Deus protegeu e Deus livrou. Mas muitas Deus não deixou nem sequer acontecer. Deus livrou disso. Então o que eu quero dizer? Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por perseguições, cada um na sua área, cada um de uma maneira diferente. E quando nós passamos por isso, com confiança em Deus, através da graça e misericórdia dele, Deus nos ajuda, Deus passa conosco, Deus nos livra, mesmo no meio da dificuldade. Mas muitas das vezes, quer nós percebamos ou não, Deus nos livra antes mesmo da provação acontecer. Por isso que nós sempre agradecemos a Deus pela sua graça e misericórdia, por Ele nos livrar daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Porque nós estamos rodeados
de inimigos. Né? Na própria Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com o diabo, que ele é nosso inimigo, que ele está rodeando ao nosso redor como um leão, ele está só esperando para nos atacar. Então pense, irmãos, quantas vezes, né, até mesmo se nós pudéssemos imaginar todos os segundos da nossa vida, Deus está nos livrando de alguma coisa. Deus está nos livrando de um acontecimento, de uma tragédia, de uma seta, de um dado inflamado do inimigo. A todos os momentos Deus está nos livrando. Então a todos os momentos Deus estende a sua mão direita e nos livra. Quer antes da aprovação ou durante a aprovação. Essa é a graça e misericórdia do nosso Deus. Nós vemos que ele continua. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Nós sabemos qual era o propósito de Deus com Davi, ser rei, ser abençoado, ser um rei justo, né? Com Davi firmou uma aliança que do descendente dele haveria de vir o Salvador de Israel. Mas, se nós pensarmos na nossa vida, quanto de nós, irmãos, sabemos qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Será que o propósito de Deus para a sua vida é você ser um bom missionário? É você ser um bom pastor? Você é chamado para esse ministério, o ministério do seminário, aprender, estudar a palavra de Deus e ser um bom servo? Será que é apenas para ser um bom diácono? Será que é apenas para ser uma boa esposa? Um bom cooperador da igreja? Qual será que é o nosso propósito? Cada um de nós temos um, não somos iguais. Somos partes de um mesmo corpo, porém cada corpo com a sua função. Cada corpo cada parte do corpo, cada membro do corpo, Deus dotou com dons e talentos diferentes. Eu não faço aquilo que Deus chamou você para fazer, assim como você não faz aquilo que Deus me chamou para fazer. Cada um de nós temos a sua função. Mas será que você tem noção de qual é a sua função? Será que nós verdadeiramente já tivemos esse relacionamento com Deus, a ponto de perguntar a Deus, a ponto de pedir a Deus que Deus nos mostrasse qual que é o propósito de Deus na minha vida? Qual que é o chamado de Deus na minha vida? Davi está dizendo aqui que por Deus nos livrar, por nós temos essa confiança em Deus, por Deus nos abençoar, por Deus estar conosco em todas as áreas da nossa vida, Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Porque Ele que está nos guardando, Ele que está no controle da nossa vida. Mas se nós não sabemos qual que é o propósito da nossa vida, se nós não sabemos qual que é o propósito que Deus tem para nós, como nós vamos poder agradecer a Deus? Como nós vamos poder ter fé que Deus vai cumprir esse propósito, se eu não sei qual é esse propósito? Então nós temos que, até mesmo antes de afirmar isso daqui, irmãos, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir a Deus, que Deus confirme o chamado dele em nossa vida, que Deus nos mostre qual que é o propósito que ele tem para nós. Bem, então ele vai continuar dizendo, teu amor, Senhor, permanece para sempre. Então nós vemos que mais uma vez ele exalta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que o amor de Deus ele dura para sempre. Ou seja, o amor de Deus não tem fim. Por mais que você erre, por mais que você seja falho, como todos nós somos, o amor de Deus ele ainda continua. Ele ainda está estendido para você. Ele ainda tem misericórdia para te dar. Ele ainda tem amor para te dar. Ele ainda tem perdão para te fornecer. Ele vai continuar. Não abandones as obras das tuas mãos. Por isso que ele afirma que o amor de Deus dura para sempre. No sentido que, Senhor, não abandone a obra que o Senhor começou. Não abandone a minha vida, Senhor. Não abandone a obra da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Não abandone, Senhor, o ministério que o Senhor me deu. Não me abandone. Basicamente, ele querendo dizer isso, que o Senhor não o abandonasse. Que Deus não abandonasse aquilo que Deus começou e estava capacitando ele para fazer. Porque ele sabia que no momento que Deus o abandonasse, que o amor de Deus cessasse para a vida dele, ele não seria nada. Ele não conseguiria mais nada. Da mesma forma, nós temos que pedir isso a Deus. Senhor, continua a obra das suas mãos. Não me abandone, não me deixes. Não me deixes sozinho, Senhor. Que o seu amor não se retire de mim. Que teu espírito não se retire de mim. Porque nós temos que ter essa noção. Que o amor de Deus ele dura para sempre. Mas nós precisamos dele. Muitas pessoas usam isso como desculpa que Deus é bom, que Deus é amor. Acha que pode viver no caminho errado propositalmente. Porque o amor de Deus vai estar lá para elas quando elas voltarem. Mas muitos se esquecem que Deus é justo. O pecado cometido deliberadamente, você abandonar a fé em Cristo, sabendo dela, conhecendo ela, é constado como apostasia. E grande é o castigo sobre a apostasia, como nós vemos em alguns livros da Bíblia, em especial em Hebreus, no capítulo 10, se não me engano. Então, irmãos, não podemos brincar com Deus. Não podemos achar que Deus é alguém como todo mundo, algumas pregações até dizem, Deus sempre estará de braços abertos para te receber. Nem sempre. É verdade que Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor com aqueles que brincam com Ele, com aqueles que maltratam o seu nome, por assim dizer. Então nós temos que ter noção de quem é o nosso Deus. Ele é amor, Ele é paz, Ele é esperança, Ele é mansidão, Ele é um Deus amoroso de todas as formas possíveis, Ele é o ápice do amor, mas Ele também é justiça.
Ele é fogo consumidor. A ira de Deus há de cair sobre todos aqueles que são pecadores naquele grande dia. Então, irmãos, não fique pensando, não fique esperando, não fique com esse tipo de pensamento que você pode dar um pulo ali no mundo, que você pode fazer aquilo que você quiser, que quando você voltar, né, a história do filho pródigo, não, Deus vai estar lá me esperando. Se você já tem esse pensamento, você está em pecado deliberadamente. E pode ter certeza que o seu castigo, irmãos, vai ser muito maior do que aqueles que estão apenas caindo de vez em quando. O pecado cometido, irmãos, com consciência, nem sempre você vai ter perdão, nem sempre você vai ter tempo de se voltar para Deus. Então tenhamos mente nisso. Nós temos que pedir a Deus qual é o propósito da nossa vida, qual é o chamado que Deus tem na nossa vida. O amor dele dura para sempre para nos sustentar durante esse propósito, durante essa caminhada. Ele vai continuar as obras das mãos dele, mas nós precisamos da graça e da misericórdia dele. Ele nos livra na nossa angústia, ele nos livra na nossa provação, quer dentro, durante da prova, ou até mesmo nos livra sequer a prova começar. Ele nos guarda e nos abençoa. Amém? Se você puder, gostaria que fizesse uma oração comigo agora. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua palavra, por mais um dia na Tua presença, lhe agradecendo pelo dia de vida, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa que viu esse vídeo ou apenas o ouviu. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, a Sua compaixão, a Tua justiça, a Tua paz, seja com todos nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos livrar das nossas provas, nos livrar das nossas angústias, ó Pai. Aquelas que estamos passando durante a nossa provação, ou até mesmo aquelas provas, Senhor. Aqueles livramentos que o Senhor dá, que nós nem sequer nos notamos, ó Pai. Mas nós lhe agradecemos por tudo, Senhor, pelo Teu amor durar para sempre, pela Tua graça e Tua misericórdia ser conosco, ainda que não merecemos, ó Pai, pois somos pecadores. Mas nós lhe pedimos, fica conosco, ó Pai. Não retires de nós o Teu amor, o Teu Santo Espírito. Lhe pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, ó Deus. Amém.